Não desvie o olhar, encare esse sorriso. O que você vê nessa imagem não é apenas um rosto distorcido, é a representação visual de uma alma que apodreceu. Você clicou neste vídeo esperando ver uma lista de celebridades. Você quer saber quem foi, quem estava lá, quem é culpado. A mídia sabe disso. Por isso eles jogam nomes aleatórios na sua cara toda semana. É fumaça, é distração. Enquanto você discute sobre políticos e atores, você ignora a verdadeira engenharia por trás do pesadelo. Aquela ilha não era apenas um resort para pervertidos. Era uma máquina, uma armadilha industrial desenhada para capturar as pessoas mais poderosas do planeta e transformá-las em fantoches. Você acha que sabe o que aconteceu lá, mas você só viu a superfície. O que eu vou te mostrar hoje não passou no noticiário, porque o noticiário tem medo, mas eu não tenho. Eu não sou jornalista. Jornalistas vendem manchetes e protegem fontes. Eu sou um analista de comportamento humano e dinâmicas de poder. Passei as últimas semanas mergulhando nos arquivos não editados. Ignorei as fofocas. Foquei na estrutura. Analisei a arquitetura da ilha, a psicologia de recrutamento e, principalmente, o método maquiavélico de coerção que manteve presidentes e reis em silêncio absoluto. O que eu descobri não é apenas crime, é um sistema de controle feudal operando em pleno século XXI. Eu desconstruí a mente do homem que segurava as chaves do mundo, e o que encontrei lá dentro vai fazer você questionar cada decisão política dos últimos 20 anos. O senso comum diz que ele era um monstro rico que usava dinheiro para comprar prazer. Mentira. Isso é o que eles querem que você pense, para dormir tranquilo à noite. A realidade é muito mais fria. Epstein não era um consumidor, ele era um corretor. A ilha não era um bordel, era em sua essência uma operação de inteligência. Cada quarto tinha um microfone, cada parede tinha um olho. O objetivo nunca foi o prazer. O objetivo era o compromat, a coleta de material de chantagem para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse dizer não a ele. Você precisa entender a diferença. Um pervertido quer satisfação, mas um Maquiavel do submundo, esse quer alavancagem. E ele construiu a maior alavanca da história moderna. Nos próximos minutos, vou abrir a caixa preta dessa operação para você. Vou te mostrar os 3 níveis da teia de aranha. Primeiro, vou revelar o nível da seleção, como ele identificava a fraqueza moral de um alvo antes mesmo de dizer olá. Segundo, o nível da cumplicidade, como ele fazia homens poderosos cometerem crimes na primeira noite, garantindo lealdade eterna pelo medo. E terceiro, o nível do cofre, o destino real das gravações que, segundo o FBI, desapareceram. Mas antes de começarmos, um aviso sério. Existe um detalhe nos relatórios policiais que quase ninguém menciona. Uma pintura específica, encontrada na mansão de Manhattan. Ela explica tudo. Ela revela que ele sabia exatamente como isso iria terminar. Vou te contar sobre essa pintura no final deste vídeo. E quando você entender o significado dela, o sorriso distorcido dessa capa vai fazer todo o sentido. Se você tem estômago para ver o que está por trás da cortina, se você quer parar de ser manipulado por manchetes falsas e entender o verdadeiro jogo do poder, faça o nosso pacto de silêncio agora. Inscreva-se no canal. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para dissecar. Considere sua inscrição como sua entrada nos arquivos proibidos. Está pronto? Ótimo. Agora tranque a porta e vamos descer ao subsolo. Vamos começar entendendo o que Epstein realmente era. Esqueça a imagem do financista. Eu vou já te dizendo que ele não gerenciava fundos de pensões. Ele não construía pontes. Ele era um arquiteto de compromat. Essa é uma palavra russa que significa material comprometedor. Na Guerra Fria, a KGB não precisava invadir países. Eles precisavam apenas de uma foto. Uma foto de um político honesto em um momento
julgamento desonesto. Uma fita de áudio de um juiz aceitando algo que não devia. O compromat é a moeda mais valiosa do submundo geopolítico. Ele vale mais que ouro, porque o ouro compra coisas, mas o compromat compra almas. Epstein não construiu uma ilha para hedonismo puro. Ele construiu um panóptico de prazer. O conceito de panóptico foi criado pelo filósofo Jeremy Bentham, uma prisão circular onde o vigia pode ver todos os prisioneiros, mas os prisioneiros não podem ver o vigia. A ilha era isso, mas em vez de celas, havia luxo. Em vez de grades, havia desejos proibidos sendo realizados. E o vigia? O vigia não estava na torre. Ele estava nas câmeras escondidas, nos quartos de massagem. Ele estava nos microfones embutidos nas paredes de Mogno. Epstein era o carcereiro invisível de uma prisão dourada, onde a elite mundial entrava voluntariamente, mas nunca, repito, nunca mais saía livre. Pense no filme De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. O protagonista, Dr. Bill Harford, entra em uma mansão onde a elite usa máscaras e realiza rituais de depravação. Ele acha que é apenas uma festa, mas logo ele percebe que é um teste de lealdade. Se você está lá, você é cúmplice. Se você viu, você não pode falar. A máscara que eles usam não é para esconder o rosto dos outros convidados, é para esconder a humanidade deles mesmos. Epstein operava exatamente da mesma forma. Ele criava um ambiente onde a moralidade era suspensa, onde o id freudiano, a parte mais primitiva e desejosa do cérebro, recebia a rédea solta. Mas, ao contrário do filme, as máscaras caíam e as câmeras rodavam. Epstein não era um psicopata impulsivo que matava por raiva. Ele era um psicopata instrumental. Ele via as pessoas como peças de xadrez. Ele sabia que todo homem poderoso tem uma falha tectônica, uma rachadura na fundação moral. Pode ser ganância, pode ser luxúria, pode ser a necessidade patológica de se sentir jovem novamente. Ele era o sismólogo que encontrava essa falha e injetava dinamite nela. Ele não vendia sexo, ele vendia transgressão. E para um homem que tem tudo, bilhões de dólares, poder político, fama, o normal é entediante. O que excitaria um homem que pode comprar tudo? Epstein sabia disso, e ele empacotava o perigo em seda e champanhe. Quero que você pare e pense na natureza do poder. Você já viu alguém em uma posição de autoridade, um chefe, um político, um líder religioso, cair em desgraça por um escândalo moral? Você achou que foi um erro, um deslize, entre muitas aspas? Ou será que foi uma armadilha, armada anos antes, esperando o momento certo para ser detonada? Vá aos comentários e escreva: o poder atrai a armadilha. Reconheça que onde há poder, há sempre alguém desenhando um buraco para ele cair. Agora vamos dissecar o método. Como ele fazia isso? Como ele convencia príncipes e presidentes a entrarem no avião e irem para a ilha? Bem, meu caro, ele usava o que eu chamo de engenharia social de validação. Ele não se apresentava como um cafetão. Ele se apresentava como um intelectual, um filântropo da ciência. Ele doava para Harvard. Ele se reunia com físicos teóricos. Ele criava uma aura de respeitabilidade tão densa que ninguém ousava questionar o que acontecia atrás das portas fechadas. Isso é o que chamamos de Halo Effect, efeito halo. Se ele é rico e amigo de cientistas, ele deve ser uma pessoa boa. Essa é a falha cognitiva que permitiu que ele operasse por décadas. O mundo não é o que parece na TV, meu caro. Se você quer retirar a venda dos seus olhos e entender como as engrenagens do mundo realmente giram, inscreva-se no canal. Junte-se à tribo dos observadores. Aqui, nós não consumimos a narrativa oficial, nós a dissecamos. Inscreva-se e proteja sua mente da manipulação em massa. Imagine agora que você é um jovem político em ascensão ou um cientista brilhante precisando de fundos. Você é convidado para um jantar em Nova York. A casa é extremamente deslumbrante, obras de arte de milhões de dólares em todas as paredes e tudo mais. O anfitrião, Epstein, é charmoso. Ele fala sobre física quântica e economia global. Te leva e apresenta a pessoas que você só
só via em revistas. Você se sente especial. Você se sente parte do clube. Ele te oferece uma carona no jato particular dele e diz: vamos para a ilha, discutir o futuro da humanidade, longe dos olhos curiosos. Você aceita. No avião, o champanhe flui. A atmosfera muda sutilmente. As regras da sociedade normal parecem ficar para trás no continente. Você chega na ilha. Você sente que aquilo é o próprio paraíso na Terra. Mas calma, há algo estranho. Não há funcionários adultos visíveis, apenas jovens. O seu cérebro tenta racionalizar, dizendo: devem ser estagiárias, devem ser filhas de amigos. Você suprime o instinto de alerta. Você não quer ofender o anfitrião poderoso que te convidou em seu espaço pessoal. Na primeira noite, a armadilha se fecha, não com violência, mas com oportunidade. Uma porta deixada entreaberta, um convite sussurrado, e em um momento de fraqueza, embriaguez ou pura arrogância, você cruza a linha. Você comete o ato. Você acha que foi um segredo, um momento roubado no paraíso. Mas na manhã seguinte, o olhar de Epstein muda. Não há mais charme intelectual. Há apenas um olhar frio de réptil que diz: eu sei o que você fez e eu tenho tudo gravado. Nesse exato segundo, a sua vida acabou. Você ainda respira. Você ainda tem seu cargo. Você ainda tem sua família, mas você não é mais livre. Você é propriedade dele. Se ele pedir um favor, você fará. Se ele pedir um voto no Senado, você dará. Se ele pedir acesso a fundos secretos, você abrirá o cofre, porque a alternativa é a destruição total da sua reputação, da sua carreira e da sua liberdade. Se não entendermos esse mecanismo, continuaremos elegendo fantoches a todo momento. Continuaremos admirando líderes que, na verdade, são reféns. O custo da nossa ignorância é a nossa própria liberdade. Estamos sendo governados por homens que não podem dizer não aos seus chantagistas. Isso não é a teoria da conspiração, isso é história. J. Edgar Hoover, o diretor do FBI, por décadas, mantinha arquivos secretos sobre todos os presidentes. Ele nunca foi demitido. Por quê? Porque ele tinha o compromate. Epstein privatizou o método de Hoover. Ele tornou o compromate global. Um homem chantageado não tem livre-arbítrio. Ele é um autômato. Ele pode fazer discursos sobre liberdade, justiça e moralidade, mas suas ações serão sempre ditadas pelo medo de que a fita vaze. Isso corrói a democracia por dentro. Isso transforma instituições públicas em ferramentas de proteção privada. Quando o promotor de justiça fez aquele acordo secreto e leniente em 2008, você acha que foi incompetência? Ou será que o promotor também tinha visitado a ilha? Ou será que alguém acima dele ordenou o silêncio? A dúvida é o câncer. E Epstein espalhou metástase em todo o corpo político do Ocidente. Para esses homens, viver sob a sombra da chantagem é uma tortura lenta. Eles devem acordar todos os dias suando frio. Cada vez que o telefone toca, o coração para. Será que hoje? Será que vazou? Eles venderam a alma por uma noite de prazer e agora pagam juros compostos de terror pelo resto da vida. É o pacto fáustico moderno. Mefistófeles não pede sua assinatura em sangue. Ele pede apenas que você relaxe e aproveite a massagem. Você consegue sentir o peso desse silêncio? O peso de segredos que podem derrubar governos? Se você entende que a verdadeira guerra não é travada com armas, mas com informações, escreva a palavra-chave nos comentários: compromate. Vamos ver quantos de nós entenderam a língua do submundo. Se você quer proteger a sua mente das mentiras oficiais, se você quer construir uma defesa intelectual contra a manipulação midiática, inscreva-se neste canal. Isso é defesa pessoal cognitiva. Não deixe que eles te tratem como gado. Torne-se o lobo que vê a armadilha antes de pisar nela. Prepare-se, porque agora você entendeu o mecanismo. Compromate. Você sentiu o terror, a chantagem, mas precisamos ir para a análise forense. Precisamos ver como identificar os sinais de que alguém está comprometido. Como ver as cordas que controlam as marionetes na TV. Bem, meu caro,
vou te mostrar os padrões comportamentais dos homens de Epstein. E, finalmente, a pintura. Aquela maldita pintura que explica o final de tudo. Vamos entrar na mansão de Manhattan, não para admirar a decoração, mas para ler os sinais de dominância. Epstein não escondia o que fazia, ele anunciava, porque para quem sabia ler a linguagem do submundo, a casa inteira era um outdoor de impunidade. E com isso, trago o sinal 1, a pintura na entrada, o troféu de caça. Logo na entrada de sua mansão na Rua 71, pendurada em uma posição de destaque, estava a pintura que a polícia encontrou. Não era um Rembrandt, não era um Picasso. Era uma pintura a óleo estranha, quase cômica, chamada Parsing Bill. Ela retratava o ex-presidente Bill Clinton. Mas ele não estava em um terno no salão oval. Ele estava relaxado em uma cadeira usando um vestido azul e sapatos de salto vermelho. O vestido azul era uma referência clara a Monica Lewinsky. Por que um homem penduraria uma pintura zombando um dos homens mais poderosos do mundo na entrada de sua casa? Isso não era arte, era um aviso. Era uma demonstração de poder absoluto. Epstein estava dizendo a cada visitante que cruzava aquela porta: olhem para ele, o líder do mundo livre. Eu o coloquei num vestido. Eu o emasculei. Eu possuo a dignidade dele. Imaginem o que posso fazer com vocês. Depois vinha a sala sem esquinas, o cenário da submissão, que é o sinal 2. Os policiais também relataram a existência de uma sala de massagem bizarra, onde a mesa estava no centro e não havia esquinas. As paredes eram curvas e o chão era cheio de globos oculares de taxidermia, olhando para a mesa. Você pode achar isso excêntrico, coisa de bilionário maluco, mas na engenharia social, isso é condicionamento pavloviano. Epstein condicionava suas vítimas a serem observadas, os olhos falsos no chão, as pinturas provocativas. Ele estava dizendo, subconscientemente, não existe privacidade. O mundo está assistindo e eu sou o diretor. Isso quebra a resistência moral deles. Imagine um senador respeitado. Ele entra na sala, vê a pintura de Clinton. Ele sente o medo, mas ele também sente a excitação da transgressão. Ele sabe que ali, naquele espaço liminar, as regras do mundo não se aplicam. É encorajado a fazer o impensável. E quando ele faz, a armadilha se fecha. Não com um estalo, mas com o zumbido silencioso de um disco rígido gravando em alta definição. Você está começando a ver os fios invisíveis que controlam o mundo agora. Você percebe que a verdadeira história não é sobre sexo, mas sobre controle total. Quero que você olhe para as notícias de hoje com novos olhos. Quando você ver um político defendendo o indefensável ou mudando de opinião repentinamente, vá aos comentários e escreva: eu vejo as cordas. Comprometa-se a nunca mais ser um espectador ingênuo. O sinal 3, a teia de aranha financeira, o dinheiro invisível, nos mostra que Epstein não tinha clientes normais. Ele geria um dinheiro de bilionários como Les Wexner, dono da Victoria's Secret, mas ele não cobrava taxas normais. Ele tinha procuração total. Ele podia mover bilhões sem pedir permissão. Por que alguém daria as chaves do cofre para um ex-professor de matemática sem qualificações financeiras? Porque o dinheiro não era investimento, era pagamento de proteção. Era o custo de manter os vídeos trancados no cofre. A pergunta que fica na sua garganta é: e agora? Se eles controlam tudo, qual a esperança? A esperança não está em esperar que a justiça venha de cima, meu caro. A justiça é um conceito para os pobres. Para os ricos, existe apenas negociação. A esperança está em você se tornar imune ao compromat. A lição final de Epstein não é sobre ele, é sobre nós. Ele só teve poder porque encontrou homens dispostos a vender a alma por prazer. Ele só teve poder porque a sociedade valoriza a aparência de virtude mais do que a virtude real. O caminho prático da cura é ter integridade radical, porque a única defesa contra a chantagem é não ter segredos que possam te destruir. Se você vive uma vida dupla, você é um alvo
alvo. Se você tem vícios que esconde da sua família, você é um alvo. A transparência é a nova armadura nessa década. Seja a mesma pessoa no escuro que você é na luz. Se você não tem nada a esconder, eles não têm nada para usar contra você. E nunca, repito, nunca, acredite na primeira versão de uma história. Quando a mídia disser o caso está encerrado, saiba que o caso foi enterrado. Aprenda a ler nas entrelinhas. Aprenda a seguir o dinheiro. Não seja um consumidor de notícias. Seja um analista de inteligência da sua própria vida. Epstein usava câmeras escondidas. Hoje, o Vale do Silício faz o mesmo trabalho, mas você carrega a câmera no bolso. Seus dados, seus históricos de buscas, suas mensagens privadas. Isso é o Compromat do futuro. Proteja sua privacidade, como se sua vida dependesse disso, porque ela realmente depende. O mundo é governado por homens assustados. Homens que olham para trás o tempo todo, esperando o vazamento que vai acabar com tudo. Você, na sua vida simples e honesta, tem algo que eles nunca terão: paz de espírito. Você pode dormir à noite. Eles não podem. E essa liberdade vale mais do que qualquer ilha no Caribe. Se você chegou até aqui, você é a resistência. Você é a prova de que a curiosidade humana é mais forte que o segredo de Estado. E lembre-se dessa frase para levar com você enquanto caminha por um mundo de sombras. A verdade não precisa de defesa. Ela precisa apenas de testemunhas. E agora você é uma testemunha. Agora desligue a tela e olhe para quem está no comando.